O cinema, em especial Hollywood, odeia quem quer ter uma vida confortável, inteligente e livre. Não importa o gênero do filme, a mensagem oculta é sempre a mesma. A pobreza purifica, o conhecimento corrompe, o sexo é castigado e a vingança é errada. A não ser que você perdoe o vilão e ele tente te matar de novo, aí tudo bem. Existe uma lista de regras de moralidades bem questionáveis que todo filme, ou quase todo filme, tenta te fazer engolir. Mas fique tranquilo que eu tô aqui para abrir a sua mente e iluminar a sua vida. O romance obrigatório. Todo protagonista de filme precisa casar ou pelo menos encontrar o seu par romântico, a sua cara metade ao longo da narrativa. Parece um absurdo a possibilidade de um ser humano não querer constituir família. Fazendo muitos filmes, em especial os de comédia, terminar com aquela cena que lembra novela da Globo ou novela mexicana. Um grande casamento onde todo mundo encontra o seu par. Não só o protagonista, mas todos os outros personagens. Os amigos do protagonista também precisam ir se enquadrando em vários casaizinhos, combinando vários casaizinhos. Ninguém pode ficar solteiro. Para reforçar essa ideia, nos filmes você pode notar que o solteiro é sempre retratado de uma dessas duas maneiras. Ou ele é um gordo, burro e feio, que ninguém se interessa, ninguém nem sequer chega perto, que sugere que talvez ele não seja solteiro porque quer, mas sim porque ninguém quer ele. Não entendi como é que é. Eu fui dar um pum e ele saiu acompanhado. Eu tenho que ir embora. Ou o cara que tá traumatizado. O cara que sofreu muito por causa de um relacionamento ou alguma outra situação, como por exemplo, sei lá, participou de uma guerra, matou alguém e ficou traumatizado. E agora ele não quer se machucar de novo num novo relacionamento, ou então ele acha que ele vai fazer mal pra outra pessoa e não quer se relacionar pro bem daquela outra pessoa. Mas no fundo, ninguém ali quer ser solteiro. Ou seja, de forma geral, nos filmes, se você é solteiro, ou isso acontece porque ninguém cogita ficar com você, ou você queria se relacionar com alguém, mas algum trauma te impede. A opção de ser solteiro de fato é um absurdo, é quase um crime. E isso é uma característica muito quase que exclusiva de filmes, porque em várias obras como Jurassic Park ou qualquer outra adaptação de um livro, quadrinhos ou qualquer outra mídia, e muitas vezes a gente vê uma dupla de amigos ou até mesmo parentes nos filmes sendo transformados num casal para rolar um romance entre eles. E até mesmo quando quebram essa regra do gordo feio não poder ser o protagonista, isso tem que ser feito num romance, nunca numa ação ou aventura ou outro gênero qualquer. Outra coisa que também é muito retratada é a nobreza, da pobreza. Em todo filme o protagonista precisa continuar pobre até a história acabar, e tem que se orgulhar disso. Se o filme retrata uma aventura, uma busca, um roubo, alguma coisa assim, o protagonista e seus amigos eles têm que passar por vários apertos para no fim, ou por exemplo um tesouro, se perder e eles continuarem pobres, ou no último momento eles terem um senso de moralidade, abrir mão de todo o tesouro e deixar para outra pessoa, ou abandonar lá e voltar para a vida normal que eles já tinham antes. E quando o assunto do filme é profissões, aí é que a coisa fica pior ainda. Porque não tem problema nenhum o cara calejar de trabalhar, não tem problema nenhum ele ser um cara esforçado que batalha dia após dia. Pelo contrário, isso é visto como algo positivo. Isso torna o cara nobre, torna ele importante, esforçado, trabalhador, um cara que não importa quantas vezes ele caia, no outro dia ele tá sempre lá de pé de novo pra continuar batalhando. O problema é o cara ganhar dinheiro com o trabalho dele, porque se o trabalho dele dá dinheiro, aí por algum motivo o cara perdeu completamente a humildade e virou um cara ganancioso, que deveria abrir mão de tudo aquilo pra ficar mais tempo com a família. Não tem problema nenhum o cara trabalhar pra cacete, se ele for pobre. Se ele estiver trabalhando pra cacete e ganhando dinheiro, aí ele é ganancioso e ele deveria ficar mais com a família. Porque afinal de contas, nada mais absurdo e terrível do que uma pessoa que trabalha pra cacete e ganha dinheiro querer usar um pouco desse dinheiro pra ter conforto. Aonde já se viu isso? Resumo da ópera, você precisa trabalhar e muito, mas num emprego ruim que pague mal. Aí você é esforçado e nobre. Se o seu trabalho der dinheiro, você tá fazendo alguma coisa errada. Outra situação que a gente pode falar que se repete em vários filmes é o bendito do ateu que vai descobrir que na verdade a religião estava certa o tempo inteiro. Não existe praticamente nenhum filme em que um religioso passa por vários apertos para descobrir que ele estava errado e que na verdade não existe nada e o que está mais correto é a ciência. Os filmes sempre retratam um ateu que não acredita em nada, é absolutamente cético, que vai apanhar até no fim descobrir o amor por alguma religião. Até mesmo a possibilidade do filme deixar em aberto, existir alguma coisa mas ficar ali ambíguo, para quem é religioso acreditar no lado religioso, para quem não é acreditar no lado da ciência ou alguma coisa assim, da coincidência, é muito raro se ver em filmes. Em 99% das vezes, se você é ateu, você vai apanhar até descobrir a fé. Aí você para de apanhar. Na verdade você continua apanhando, mas daí você acha um propósito e vê sentido em apanhar a vida inteira. Se uma mulher não se casar virgem, deve ser apedrejada. Deuteronômio 22:20. Acredito que qualquer pessoa dotada de bom senso pode perceber de cara que esse tipo de ordem não pode vir de um Deus bom. Alguns momentos depois... Perdão,
Erro seu, esses filmes só são assim porque eles retratam a crença dos seus criadores. Sendo assim, então, talvez a gente tenha menos diversidade do que a gente imagina no cinema, pelo menos no sentido religioso. Até porque existem sim filmes que contam narrativas do ponto de vista do ateu, mas para esses filmes não serem cancelados, destruídos, queimados em praça pública, eles precisam de ou pisar em ovos durante toda a história, ou usar metáforas para simplesmente poderem falar o que pensam. Tem também a pureza do homem do campo contra a corrupção do homem da cidade. Algo que está relacionado diretamente ao último exemplo. Afinal de contas, é muito mais fácil você achar um ateu em um centro urbano do que no campo. Mas a questão é que o cara da cidade, aquele que se envolveu em desenvolvimento tecnológico, pesquisas e um pouco mais de conhecimento, tem alguma coisa de errado. Ele vai virar ganancioso, individualista, uma pessoa do mal. O cara do campo não, esse é puro, ele acorda cedo, ele trabalha pesado, não ganha nada com o trabalho, muito pouco, mas isso dignifica o homem. Porque se você trabalha e tem um apartamento, tem um pouco de luxo, você perdeu a humildade. Você deveria estar com o pé na lama para provar que você é um ser humano do bem. Como eu disse no outro exemplo, se você usa um pouco do seu dinheiro para ter conforto, tem alguma coisa errada com você. Conforto não é bom, você deveria estar sofrendo para ser uma pessoa digna. Outro caso que aparece muito também é aquela falsa moralidade ou perdão exagerado. A obrigação moral de ser alguém que se enquadra nos padrões da sociedade. Eu vou inclusive fazer 2 vídeos falando um pouco mais sobre um assunto parecido com isso. Um deles é sobre os ideais do ser humano, que fazem ele se tornar burro e passivo mesmo em situações de perigo, para não desagradar os padrões sociais, as etiquetas sociais. E outro falando sobre aquele herói que depois de passar por vários perrengues quer se mostrar honrado, então ele perdoa o vilão e não mata ele para ter um certo senso de superioridade. Ele só esquece que matou 500 capangas antes. Mas para esse vídeo aqui eu só quero tocar nessa parte do não posso matar o vilão, não posso me vingar. Se você matar o cara que matou os seus pais, você vai ser perseguido por essa morte pelo resto da vida. Foda-se, você vai ser perseguido pelo resto da vida porque um cara matou seus pais na sua frente. Mas não, a pessoa ela tem que correr atrás de vingança para no fim entender que na verdade ela não precisava se vingar. Ela não precisava matar o cara que estuprou a filha dele. Ele precisava apenas perdoá-lo. Ah, que coisa linda. Mas se você matar ele, a sua dor não vai passar. E você vai viver com isso pelo resto da sua vida. 12 segundos depois... Isso é pelo meu cachorro. E isso é pelo que fez com essa garotinha. Claro que existem exceções, mas na maioria dos casos em que alguém, um personagem de uma história vai até o final e realmente consegue executar sua vingança, leva ela até o fim de fato, não é o protagonista. É um personagem para quem o protagonista trabalha ou alguma coisa do tipo. Porque o herói de verdade, ele não guarda rancor, ele perdoa, ele não busca vingança, ele busca justiça. Mas claro que eles não podem deixar a história acabar com esse gostinho de... Que porcaria! Então no final, depois de perdoar o vilão, esse desgraçado ainda vai tentar matar o herói de surpresa. E aí o herói, aí sim, ele pode matar o vilão, mas porque nesse caso ele não tinha outra saída, foi a última opção. Mas lembre-se, a vingança nunca é plena, mata a alma e é enveneno. Você sair por aí matando quem quiser, fazendo o que quiser, tornando tudo uma terra sem lei, pode ser um desejo por poder. O que eu falo nesse vídeo sobre a HQ do Máscara, dá uma olhada lá depois que ficou bem bom. Como se sente? Melhor. E o grande finale, a junção de tudo isso, o quesito que agrega todos esses outros exemplos. A diversão precisa ser punida. Transou ao invés de trabalhar? Morre. Foi numa festa ou bebeu em vez de ir pra igreja? Morre. Você quer se divertir, quer ter algo de animado na sua vida? Então se prepare para pagar o preço, e ele vai ser caro. Algum problema, alguma dificuldade, algum sofrimento que vem depois, porque a mensagem dos filmes, em especial os de terror que usam e abusam desse recurso, é: você quer ter uma vida honesta, segura e digna? Então passe ela toda trabalhando e estudando. Ah, você quer intimidade também? Então se case e constitua uma família. Case-se e reproduza. É quase um Deus, pátria e família, só que aqui nos filmes a gente troca o pátria por trabalho. E como a gente já disse lá atrás, de preferência um bem mal remunerado. Ou seja, foda-se muito na vida, não tenha nada e não queira ter nada. E daí talvez você não vá ser punido por um deus ou pelo destino que por algum motivo gosta de pessoas fracas, submissas e pobres. Como você deve ter notado, alguns dos filmes aqui são inclusive críticas ou deboches dessas moralidades culturais. Assim como vários outros, como por exemplo Pânico ou O Segredo da Cabana.
Era só isso que eu queria falar. Se você puder se inscrever no canal ou curtir o vídeo pelo menos, eu agradeço muito. E se você quiser discordar, reclamar, xingar, fique à vontade nos comentários, não tem problema nenhum. Valeu por assistir até aqui, um abração. Como se sente? Melhor.